Olá, meus queridos, sejam bem-vindos aqui ao Café de Esperança. E no vídeo de hoje eu gostaria de refletir com vocês sobre a importância de pronunciarmos o nome de Jesus, sobre a importância de sabermos pedir, mas também sobre saber agradecer. E antes de fazer essa reflexão sobre a importância de pedirmos e a importância de agradecermos, eu gostaria que vocês assistissem um vídeo que foi ao ar em 1984 no programa da Hebe, quando a Hebe ainda tinha programa na Band, e fizeram um especial com o Chico Xavier. E essa história que o Chico Xavier vai contar sobre a importância de pronunciar o nome de Jesus. Acompanhe essa história. Aí, por volta de 1953 até 59, quando mudamos para Uberaba, nós sempre, desde muitos anos, fazíamos assistência. Uma assistência carinhosa de levar uma oração ou a expressão de fraternidade a doentes, a necessitados. Quando uma senhora nos pediu para visitar a irmã dela, que tinha se tornado hemiplégica e muda. A moça, de uns 40 anos, chamava-se Valéria. Então fomos a primeira vez, nós fazíamos sempre aos sábados. Então íamos visitar Valéria, levávamos um pedaço de bolo, algumas balas, isso que se dá a uma criança, porque a gente não podia fazer mais. Mas visitávamos Valéria com muito carinho e eram diversas casas e Valéria estava numa delas. A irmã dela chamava-se Dona Laura. A casa se erguia no lugar onde, em Pedro Leopoldo, se construiu o recinto das exposições pecuárias. Eu estou explicando porque alguém na minha cidade poderá perguntar onde estava esta casa. Estava no lugar onde está hoje o recinto das exposições pecuárias. Então visitávamos todos os sábados. Durante uns 6 anos visitávamos Valéria e levávamos uma prece. Ela guardava um pedaço de bolo debaixo do travesseiro. A irmã dela, a dona da casa, muito distinta, muito amiga, nos recebia com muito carinho. Num sábado eu fazia a prece. No outro sábado, um outro amigo fazia a prece. No outro, uma senhora fazia a prece. E assim estávamos há uns 6 anos, quando Valéria foi acometida por uma gripe uma gripe pneumônica muito séria, e Dona Laura chamou o médico avisou que ela estava às portas de uma pneumonia, e a pneumonia se manifestou. A pneumonia se manifestou e nós chegamos no sábado, ela estava muito abatida, e toda vez que nós íamos, eu falava: Valéria, agora você fala Deus. Ela lutava muito para falar, porque ela entendia tudo, mas não conseguia. Eu falava: fala assim, Jesus, Valéria. Ela fazia força, mas a língua enrolava e ela não conseguia. Mas isso se repetiu durante mais de 6 anos. Mas nesse sábado da pneumonia, eu falei: Dona Laura, ela está com febre muito alta. O que diz o médico? Não, o médico está tratando, já deu bastante esses antibióticos, e ela está bem medicada. Eu falei assim: tá bem, então agora, em vez de virmos ao sábado, viremos todo dia. Íamos todo dia, mas ela sempre piorando. Então, no último sábado, depois que fizemos a prece, eu falei: Valéria, fala Jesus, fala Deus. Ela, mas não falava. Eu falei: Valéria, Jesus andou no mundo, curou tanta gente,
Quantos iam buscá-lo nas estradas ou na casa onde ele permanecia e pedia a ele a graça da melhora ou da cura e foram curados. Lembra de Jesus andando e você caminhando, embora você não esteja caminhando há tantos anos. Lembre de você caminhando e chegando aos pés dele dizendo, Jesus! Fala, Jesus! Aí ela falou, Zozuzo, Zozuzo. Eu falei, meu Deus, mas que alegria. Valéria falou o nome de Jesus. Mas que coisa maravilhosa. Dona Laura, venha cá para a senhora ver. Ela com muita febre, mas ficou satisfeita. Falou, Zozuzo, Zozuzo. Eu não esqueço daquele nome vibrando nos meus ouvidos. Eu falei, ela vai melhorar. Ela está falando de Jesus, Dona Laura. Nós todos muito alegres, ela sorrindo, mas desinteressada do bolo que tínhamos levado, a febre muito alta. Eu falei, Valéria, repete, eu estou tão interessado, eu estou tão feliz de ver você falar o nome de Jesus. Fala, Zozu, Jesus. Ela falou, Zozuzo, Zozuzo. Mas dando todas as forças. Aí saindo assim, não, se Deus quiser, ela está muito melhor. Mas no outro dia, de manhã, chegou a notícia de Dona Laura que Valéria tinha falecido pela manhã, tinha desencarnado. Fomos para lá e tal, e lembramos muito aquela amiga que estava partindo, né? Nos comoveu muito. E sofremos bastante, porque ela era muito, muito querida. Ela era muito uma criatura que não falava, mas ela tinha gestos extraordinários. Mas os anos rolaram, os anos passaram. Eu mudei para Uberaba e em 76 eu fui vítima de um infarte. De um infarte que me levou, o médico então me hospitalizou em casa. Disse assim, não, você pode conturbar o ambiente do hospital com visitas, é melhor você ficar hospitalizado em casa. A porta do quarto ficará com acesso apenas a essa senhora que é enfermeira. É uma senhora que está conosco, de nome Dona Dinorá Fabiano. Então, Dona Dinorá é que entrava, era a única pessoa que entrava, para eu ficar 20 dias mais ou menos imóvel. E eu fiquei, mas isso não me impedia que os espíritos me visitassem. Então, muitos amigos desencarnados de Pedro Leopoldo, de Uberaba, entravam assim à tarde ou à noite, entravam e eu conversava em voz alta. Eu falei, Dona Dinorá, quando a senhora me encontrar falando sozinho, a senhora não se impressione. Eu estou conversando com alguém. Ela falou, não, eu compreendo. Ficou naquilo, não é? E uma tarde entrou uma moça muito bonita no quarto e tinha sempre uma cadeira perto da cama. Ela entrou, eu falei, pode fazer o favor, pode sentar, mas falei em voz alta. Ela falou, se você não está me conhecendo, eu falei, olha, a senhora vai me perdoar, eu tenho andado doente, com problema de circulatório, e eu estou com a memória estragada, eu não estou me lembrando, mas era uma desculpa, é porque eu não estava reconhecendo mesmo. Então ela falou assim, mas nós somos amigos, eu quero tão bem a você. Uma moça morena, muito bonita. Aí eu falei, olha, eu não posso, assim, de momento, fazer muito esforço de memória, porque o médico me recomendou repouso mental. Também a senhora faz o favor de dizer o nome. Ela falou assim, não, eu não vou dizer, eu quero ver se você lembra. Eu falei, ela assim, eu sou uma das suas amizades, de Pedro Leopoldo. Eu falei assim, então a senhora pode falar, se a senhora falar Maria ou Alice, eu conheço tantas, então fala o sobrenome da família, porque pela família eu vou saber. Ela falou assim, não, eu não vou falar, eu vou falar um nome só. Quando eu falar, você vai lembrar de quem é que eu sou.
Eu falei, então a senhora faz o favor, fala o nome que a senhora quer falar. Ela foi e falou assim, Zozuzo. Eu falei, ah, meu Deus, é Valéria, meu Deus. Ela foi Valéria, visitar. como você está bonita. Eu não mereço a sua visita. Eu disse, não, mas eu vim lembrar os nossos sábados, em que nós orávamos tanto. Eu lembrei da última palavra e vim te trazer confiança em Jesus. E pôs a mão no meu peito e a dor desapareceu. Então isso para mim, eu acho que o nome de Jesus é tão grande que remove os nossos obstáculos orgânicos. Eu estou com uma angina que ficou como sendo uma herança do infarto, mas uma angina muito bem controlada. Eu sigo as instruções médicas, as instruções dos amigos espirituais, me abstenho de tudo aquilo que eu não posso usufruir, de modo que eu, graças a Deus, estou, vamos dizer, eu estou doente, mas estou são. Se alguém puder compreender. Agora, dá uma paradinha, né? Vocês desculpem, telespectadores. Enfim, não tem como não se emocionar com essa história que Chico contou, da Valéria pronunciando o nome de Jesus e da emoção que o Chico ficou diante de tudo isso, diante de toda essa história. É por isso que é de fundamental importância que nos conectemos à espiritualidade. Nós que somos cristãos, óbvio, falamos de Jesus. E não só falamos, como cremos na importância de Jesus nas nossas vidas. De pronunciar o nome de Jesus, de pedir para Jesus que nos abençoe, que nos guie. Aliás, está no próprio Evangelho. No Evangelho de João, no capítulo 16, versículos de 23 a 24, onde o próprio Jesus está dizendo aos seus discípulos, eu asseguro que o meu Pai dará a vocês tudo o que pedirem em meu nome. Então, peça em nome de Jesus. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Para que a alegria de vocês seja completa. O problema é que às vezes a gente não sabe pedir. Ou às vezes a gente só fica pedindo coisas materiais. Peça para que você tenha discernimento no agir, para que você tenha discernimento, para que você possa fazer as escolhas. Porque se você fizer escolhas adequadas a partir de quem você é, você vai receber a alegria. Se você fizer a escolha adequada para evoluir na sua carreira profissional, para escolher, portanto, uma profissão com a qual você se identifica, ao invés de escolher uma profissão que só traga dinheiro. Porque se você escolher uma profissão que só traz dinheiro, você não vai gostar de fazer aquela profissão e ainda você vai receber a cobrança. Onde você viu? Como que você não deu certo? Você deve ser ruim mesmo, porque todo mundo que trabalha nessa profissão ganha dinheiro. Como que você não ganha? E se você tivesse feito aquela profissão que todo mundo falava que não dava dinheiro, mas você pediu discernimento, você pediu para que você pudesse fazer algo que de fato viesse preencher o seu coração e te trazer alegria. Não significa que é uma profissão que você gosta, que você não vai ter os estresses, mas você gosta daquilo que você faz. Talvez você tivesse sido muito mais sucedido do que se tivesse escolhido essa profissão apenas pelo dinheiro. Então, saiba pedir. No Evangelho de Mateus, capítulo 21 e versículo 22, Jesus está dizendo assim, e tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Então, se você pedir, fazendo a sua oração, conectando o seu pensamento, elevando o seu pensamento a Jesus,
Você pedindo, você pode receber. Tem tantas passagens que Jesus fala da importância de pedir. Pedi e recebereis, batei e vos será aberto. Peça, mas saiba pedir. E aí você poderia me dizer, mas André, se Deus é onisciente, ou seja, Ele tudo sabe, Ele tudo conhece, Ele sabe das minhas dores e das minhas aflições. Se na doutrina católica é o anjo da guarda, na doutrina espírita é o mentor. Então, se o meu mentor que está comigo, se ele sabe o que eu preciso, se Deus que é onisciente sabe do que eu preciso, por que eu preciso pedir? É aí que entra a maravilha do livre-arbítrio. É por isso que a gente tem que aprender a pedir. É por isso que a gente tem que estar conectado em oração. É por isso que a gente não pode abandonar, a gente transforma Deus num pronto-socorro. Onde a gente só lembra que Deus existe, a gente então só vai de repente voltar-se para a espiritualidade quando algo na nossa vida está dando errado. Então a gente se desconecta, depois a gente volta. Depois a gente se desconecta, depois a gente volta. A gente só está buscando estar conectado cotidianamente. Deus tem que ser, sabe o que Jesus ensinou? Quando fordes orar, diga Abá. Ou seja, Jesus chamou Deus de Abá. Abá que significa papai querido. O que era uma profanação na época de Jesus. Como que ele pode chamar Deus, o nome de Deus nem pode ser proferido e ele chama de Abá, que é papaizinho. Essa intimidade. Jesus está mostrando que você ter conexão, você estar em oração, você cria essa intimidade com Deus a ponto de chamá-lo de papaizinho querido. A ponto de você saber que você pode confiar e que você pode pedir. Mas é necessário que você peça por causa do livre-arbítrio. É por isso que naquela passagem de Marcos, capítulo 10, versículo 51, onde o cego grita para Jesus, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E Jesus, olhando para o cego, diz, o que queres que eu faça? Ora, mas como que Jesus faz uma pergunta dessa? Parece que Jesus está tirando sarro. O que queres que eu faça? Eu sou cego. Eu quero enxergar. Precisa pedir? Não é óbvio? É óbvio, mas eu preciso que você diga. Porque o livre-arbítrio. Eu não posso chegar, você está ali à margem do caminho, Jesus, tem piedade de mim. O cego poderia estar pedindo outra coisa. O cego poderia querer outra coisa. Então, Jesus vai chegar nele, o que queres que eu faça? Que eu veja. E aí o milagre acontece. Porque eu preciso pedir. Porque Jesus não vai interferir no livre-arbítrio. Deus sabe o que é melhor para nós, mas é sempre a nossa escolha. Ele não vai escolher por nós. O seu anjo da guarda na doutrina católica, o mentor na doutrina espírita, ele sabe. Ele não gostaria que a gente de repente escolhesse determinada coisa. Mas ele não vai fazer nada, porque ele não pode interferir no nosso livre-arbítrio. E claro, para finalizar esse vídeo, a supra-importância de agradecer. Não é só pedir. A gente tem que ter o hábito de agradecer. Todos os dias. Quem agradece, vibra alto. Quem reclama, vibra baixo. Presta atenção. Quem agradece, vibra alto. Quem reclama, vibra baixo. Quantas são as pessoas que criaram o hábito de reclamar? Por isso que a vida delas é uma eterna lamentação. Nada para elas está bom.
E elas, porque elas vivem vibrando baixo, a vibração é baixa, elas atraem coisas baixas, então elas não conseguem celebrar nada. São aquelas pessoas que, se não tem problema, ela cria. Então aprenda a agradecer. 10 leprosos gritavam: Jesus, tem piedade de nós. E Jesus olhou para eles e disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. E eles levantaram e, enquanto iam, eles foram purificados, foram curados no caminho, enquanto iam. E um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E Jesus perguntou para ele: não foram todos os 10 purificados? Onde estão os outros 9? Levanta-se e vai, a tua fé te salvou. Ou seja, é necessário a gente saber agradecer. Dos 10 curados, só um voltou para agradecer Jesus, para louvar a Deus. E se você parar para pensar, talvez no mundo nós tenhamos muito mais pessoas que reclamam, muito mais pessoas que pedem quando necessitam, mas depois não conseguem agradecer. É igual aquela história da pessoa que ficou lá pedindo que Deus salvasse, né? O barco dele estava se afogando, agarrado numa boia e pedindo que Deus me salve, que Deus me salve. Passou um barco, não, Deus vai me salvar. Passou outro barco, Deus vai me salvar. Passou o terceiro barco, Deus vai me salvar. E ele morreu afogado quando chegou no céu. Ele, revoltado, falou para Deus: mas escuta, eu pedi tanto. E Deus falou: eu mandei 3 barcos. Então, quer dizer, sabe aquelas coisas? Deus muitas vezes age na nossa vida, mas nós não sabemos reconhecer a ação de Deus e reclamamos. É igual aquela pessoa que está lá no aplicativo de relacionamento e aí ela fala: meu Deus, não é possível. Não é possível. Esses homens, eles chegam, quando eu falo que eu quero um relacionamento sério, eles vão embora. Eles me deixam aqui. Agradeça. Você quer relacionamento sério. Quando você falou que você queria relacionamento sério, eles foram embora. É livramento. Só que ao invés de agradecer, você reclama. Aprendamos a pedir, aprendamos como pedir e aprendamos a agradecer. Aliás, agradeçamos muito mais do que pedimos. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com algum amigo que você acha que esteja precisando de uma palavra de fé, que esteja precisando se conectar à espiritualidade. E claro, eu desejo, que Jesus abençoe você, que abençoe a mim, que abençoe a todos nós, que abençoe o nosso dia, que abençoe a nossa semana, que abençoe os nossos projetos. Assim seja.